Paz e graça a todos, irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma vez cultuarmos ao Senhor. Eu gostaria, juntamente com todos, convidá-los a abrir a Bíblia de vocês, cada um em suas casas, juntamente de uma maneira bem irreverente, e lermos a palavra do Senhor que se encontra em Marcos 6, 31 ao 37. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco em particular para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, e de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Amém. Oremos. Pai Santo, nós queremos te agradecer por essa palavra. Pedimos a ti, ó Deus, que sê com cada um de nós, porque nós precisamos, com essa tua palavra maravilhosa e santa, aprendermos de ti. Pai, sê conosco, Deus Santo, abra nossas mentes para o entendimento daquilo que o Senhor tem para nos ensinar neste dia. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti também, Senhor, que o Senhor venha abençoar, ungir, Senhor Deus, cada um de nós, abrindo, Senhor Deus, para o entendimento e que o Senhor possa usar, Senhor Deus, de maneira extraordinária, Senhor, o Teu servo, para que nós possamos compreender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Agora nós vamos dar sequência ao nosso culto e eu deixo com vocês a oportunidade agora, a banda, para louvar o Senhor. Amém? Vamos adorar a Deus. Senhor.
sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Não vou me importar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Marquinho, à Marciana e aos seus filhos, essa família maravilhosa que nos acolheu no jardim da sua casa, todos os músicos, os cantores, e pôde participar conosco efetivamente da gravação dos louvores e da abertura desse culto. Muito obrigado a vocês que têm colaborado de diversas maneiras, inclusive com essa agora cedendo o espaço da sua casa. A irmã Marciana, no começo do culto, já leu o texto, que é Marcos capítulo 6, versículo 31 até o 37, e o texto diz respeito a um recorte no histórico de Jesus com seus discípulos, em especial quando os discípulos chegam até Jesus e apresentam relatórios do que eles fizeram e do que eles ensinaram. E mediante toda essa caminhada ministerial, todo esse serviço e tudo isso que gera cansaço, Jesus disse para eles o seguinte: vamos dar uma pausa
vamos para um lugar deserto descansar. Esse era o intuito de Jesus. Acontece que as multidões ficaram sabendo disso. Eu fico pensando como é que aconteceu àquela época que não tinham os instrumentos de comunicação instantâneos como temos hoje. Porque de uma forma rápida as pessoas ficaram sabendo de que Jesus iria para algum lugar descansar e eles se anteciparam, chegaram primeiro lá. E outro detalhe importante, a Bíblia diz que afluiu para aquele lugar pessoas de diversas cidades. Imaginam só isso. Chegaram primeiro do que Jesus. Eu creio que no trajeto Jesus ia bem lentamente, descansando, conversando com seus discípulos, sem pressa de chegar àquele lugar. Enquanto isso, havia uma mobilização das pessoas que precisavam urgentemente estar perto de Jesus para receber dele alimento espiritual, físico também. Jesus os alimentou por diversas vezes e eles precisavam de alguém que pudesse lhes dar esperança. Por todo esse agregado de benefícios, aquelas pessoas procuravam Jesus. Lembrem que em um outro momento as pessoas diziam o seguinte: ele fala como quem tem autoridade, é um homem de autoridade. Muito bem, a mensagem eu quero colocar em 3 períodos para a gente entendê-la melhor. O primeiro momento refere-se quando Jesus diz para os discípulos que devem descansar. Ok. O segundo momento é quando as multidões tomam conhecimento do plano de Jesus de ir para certo lugar e se antecipa, se mobiliza e vai até aquele lugar que era para ser de descanso. E o terceiro momento é a reação de Jesus. É o que me impressiona e é o que eu quero trazer aqui para vocês. Nós temos uma evolução de 3 quadros que mostram para nós como que Jesus reagiu. Jesus planejava descansar, no entanto, ele adiou o seu descanso, ele priorizou as pessoas, porque ele mesmo, quando as viu, ele disse o seguinte: são como ovelhas sem pastor. Pessoas que não têm pastor são pessoas sem direção, são pessoas sem proteção e sem cuidado. Jesus, ao falar ovelhas sem pastor, ele estava exatamente resumindo essas 3 negativas na vida das pessoas, essas 3 fragilidades, ou essas 3 aberturas destrutivas na vida delas: sem proteção, sem direção e sem cuidado. Lembrando que Jesus estava falando para uma comunidade pastoril, uma comunidade rural que conhecia muito bem essa linguagem do campo. E quando Jesus disse isso, os discípulos logo entenderam o que Jesus estava falando a respeito daquelas pessoas. E era muito importante os discípulos saberem isso, porque eles iam continuar aquela missão. E a continuação da missão só seria possível se tivesse poder para ajudar aquelas pessoas. A continuação da missão só seria possível se tivesse compaixão. A continuação da missão só seria possível se tivesse percepção da necessidade. E Jesus estava mostrando para os discípulos. E o próprio Jesus disse em outro momento: a seara é grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores são poucos. E de fato, observando as multidões que vinham de diversas cidades em busca de um alimento, iam atrás de Jesus para poder ouvir as suas palavras, percebe-se a carência que existia àquela época. Quando nós lemos os evangelhos, só encontramos João Batista em um outro momento pregando. Não tinha mais ninguém. Era João Batista e Jesus. A religião judaica não conseguia oferecer para as pessoas o que elas precisavam e o que elas buscavam. A religião tinha se institucionalizado, tinha se blindado em si mesmo nos rituais, tinha se tornado muito mais interesseira, política, muito mais uma religião fria, muito mais uma religião que gerava apenas a promoção de pessoas do que a promoção de pessoas da casta, dos líderes, dos grandes ali, não de pessoas, os populares, só dos líderes, só das pessoas importantes. Eles
se beneficiavam da religião, mas a religião em si não conseguia dar uma resposta que era para dar. No entanto, Jesus fazia de tudo, heroicamente, e fez com que os discípulos percebessem também a necessidade de acudir aquelas pessoas. E dentro desse contexto todo, eu gostaria que você percebesse que ovelhas sem pastor são pessoas que existem em todas as épocas. Jesus estava cansado com seus discípulos, mas ele não podia deixar de atender aquelas pessoas. A compaixão que Jesus teve por elas, o sentimento, o coração que fora tocado por ver aquelas pessoas tão sofridas, fez com que Jesus deixasse para depois o seu descanso. E eu gostaria que você entendesse esse contexto todo que eu estou dizendo, porque tem a ver com você, tem a ver com os dias atuais, porque aqueles discípulos que estavam com Jesus aprendendo, representa nós hoje. Precisamos ter a percepção de como o mundo está. Precisamos buscar o poder de Deus para que possamos ajudar essas pessoas por meio da oração, a palavra que é poderosa, e também precisava ter a visão de que o mundo pode ser transformado com o Evangelho. Muito bem, eu quero enfatizar aqui nesse ponto. Lembre que eu falei para vocês de 3 momentos. O primeiro momento é quando Jesus resolve ir para um lugar descansar. Depois as multidões de diversos lugares se antecipam e chegam lá primeiro porque precisava de amparo. E depois é a reação de Jesus. Sobre essa reação eu quero falar. O poder de mudar destinos está em Jesus. É possível mudar destino? É possível mudar destinos. Você precisa entender isso, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Jesus olhou para aquelas pessoas e as viu vulneráveis. Pessoas que não tinham nada para crer de concreto, porque a religião era uma coisa vencida, ultrapassada, obsoleta, era uma religião sem nenhuma expressão na vida das pessoas. Não gerava contato com Deus, não gerava ânimo para buscar a Deus, ânimo para a vida, era completamente nula. Pelo contrário, só complicava. E o próprio Jesus chegou a dizer para os líderes religiosos: vocês ficam aí na porta do céu, nem entram, nem deixam os outros entrarem. Jesus estava compensando toda aquela incapacidade da religião da época. Agora, o que Jesus faria nesse mundo? Por que Jesus traria algo se não fosse melhor do que o que já tinha? Por que Jesus pregaria algo com autoridade e as pessoas iam atrás dele, o ouviam, aonde quer que fosse, se ele não tivesse algo especial para apresentar? O que aquele homem tinha de tão importante que aquelas pessoas deixavam tudo? Lembre que prontamente, quando elas ficaram sabendo para onde Jesus estava, largaram tudo, se mobilizaram e foram para lá. Não estavam preocupados que hora que ia comer, não estavam preocupados onde dormir, não estavam preocupados com nada da infraestrutura social. Eles queriam estar aos pés de Jesus porque ele tinha algo a oferecer. E nesse oferecimento mudava completamente a vida daquelas pessoas que eram ovelhas sem pastor. Em primeiro lugar, uma ovelha sem pastor não tem proteção. O que isso quer dizer? Que ela está susceptível, vulnerável ao ataque de feras do campo, como urso, leão, lobos. Também vulnerável aos ladrões que roubavam, matavam, comiam carne e comercializavam a lã. Elas estavam desprotegidas. Estavam sem direção, porque quando lhe faltava direção, elas podiam ir para lugares que não tinham alimento, lugares perigosos, para os abismos, se perdiam, não tinham alimento e ficavam completamente à mercê da sorte e geralmente morriam ou eram atacadas, como eu falei no primeiro momento. E sem cuidado, não tinha comida, não tinha água, não tinha o carinho do pastor que estava ali com elas. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz que a ovelha conhece a voz do pastor, porque tem cuidado, tem um relacionamento, tem uma reciprocidade entre ovelha e pastor. Ovelha sem pastor não tinha cumplicidade, não tinha companheirismo. Elas estavam completamente isoladas. Nesse contexto,
Jesus estava olhando para aquelas pessoas, para aquelas multidões, e via ali pessoas facilmente atingidas por todos os problemas que a vida pode gerar. Problemas emocionais, problemas físicos, problemas espirituais. Aonde estava a fé naquelas pessoas? Que credibilidade aquelas pessoas podiam ter numa religião que hoje não podia fazer nada? Como é que essa religião poderia oferecer algo no futuro, muito menos na eternidade? Estavam completamente vulneráveis, desprotegidas, não tinha um cuidado sobre elas, não tinha direção que podia levá-las em segurança para as suas conquistas, para buscar fé, para construir uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Não só aquelas pessoas estavam vulneráveis, como Jesus também estava vulnerável a elas. Houve ali muitos movimentos. O movimento de Jesus para o descanso, o movimento das multidões e o movimento de Jesus para o coração daquelas pessoas. Pessoas que não acreditam que o destino pode mudar, que o destino pode ser melhor. Pessoas que não acreditam que é possível se criar um novo caminho para o destino. Por isso Jesus é colocado pelo apóstolo Paulo como aquele que pode criar, que é, na verdade, um novo e vivo caminho. Por que novo caminho? Porque o velho caminho só leva aos velhos destinos. O novo caminho leva ao novo destino. Quando você tem expectativa de um lugar que vai alcançar, que vai chegar, quando se faz uma viagem longa, uma viagem internacional, uma viagem dos sonhos, a pessoa suporta aquele tempo no avião, vence o medo da altura, passa por toda aquela situação, fica a noite acordado, passa por todo aquele desconforto, mas ela tem uma expectativa de onde vai chegar. E aquela expectativa motiva ela, dá ânimo, faz com que ela se sinta confortada, consolada, encorajada, motivada para continuar. Ela aguenta as situações porque ela tem um lugar melhor para chegar. Ela tem uma expectativa de algo melhor. E quando a gente não tem expectativa de que a nossa fé vai gerar uma solução para as nossas vidas, quando a pessoa não tem a expectativa de que a sua oração vai tocar o coração de Deus e Ele vai agir em nosso favor, se a pessoa não tem isso, como é que ela vive? Como é que uma pessoa pode pensar na eternidade se não crer que Deus pode refazer a nossa vida? Como que uma pessoa pode acreditar nos dias melhores agora mesmo nessa vida? Crer que o Senhor Deus vai permitir que elas tenham dias melhores, se elas não creem que o Senhor pode fazer com que as coisas aconteçam. Note nesse texto que Jesus foi mobilizado, o coração de Jesus foi movido por causa da reação das pessoas. Porque ele enxergou naquelas pessoas não só vulnerabilidade, não só ovelhas sem pastor, mas como Jesus enxergou que ele era o pastor daquelas pessoas. Ele precisava dar proteção, ele precisava dar cuidado, ele precisava dar direção. E é isso que Jesus faz hoje na sua vida. Você não é uma pessoa sem destino. E quando eu digo de destino, não estou falando apenas no final de tudo. Eu estou falando do amanhã, daqui a um ano, durante toda a nossa vida. Eu estou falando de coisas do futuro próximo e o futuro mais distante. Eu quero te animar, porque eu sei que há muitas pessoas vivendo momentos de grande dissabor, de grande luta, de grande problema, de grandes preocupações. E elas podem pensar, será que eu tenho uma direção segura? Ou eu estou sendo levado ao léu? Toda hora há um direcionamento na vida, toda hora aparece um problema novo, toda hora tem alguma coisa que muda esse mundo globalizado e vira o assunto do dia. Muda a economia, o dólar sobe, o dólar desce, alguns empregos ficam em alta, outros ficam em baixa. Parece que nós estamos vulneráveis, mas quem está nas mãos de Deus passa por tudo isso, por toda a instabilidade que esse mundo possa preparar para nós. Quem está sustentado nas mãos de Deus tem direção segura. Quem está nas mãos do sumo pastor, que é Jesus Cristo,
tem com certeza direção. Assim disse, por exemplo, Davi, que era um rei. O próprio Davi, que era um rei, entendeu que não era ele que guiava as pessoas. Ele tinha alguém acima dele. Por isso que Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Davi entendeu isso. Quando Davi disse que o Senhor era o pastor dele e o levava para águas tranquilas, estava falando de direção. Estava falando de expectativa de coisas boas que estavam lá na frente, porque tinha uma direção. Quando a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão em volta dos que o temem, é porque nós temos aquele que nos protege, que dá ordem aos anjos a nosso respeito. A Bíblia diz que a informação ela é muito importante, tanto é que na Bíblia nós temos muitas citações, e uma clássica é aquela que diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se não tem conhecimento, a pessoa não tem compreensão, ela não consegue ter algo para acreditar. Se eu não tenho informação, como é que eu vou saber o que fazer? Se as pessoas não têm informação de Deus, da parte de Deus, como é que elas vão saber que tem um destino melhor para elas? Por isso que a resposta de Jesus, eu quero chegar ao final dessa mensagem trazendo ênfase a esse momento em que Jesus reage ao ver as multidões. Quando Jesus olha para aquelas pessoas, Jesus diz o seguinte: são ovelhas sem pastor. No entanto, o que Jesus faz em seguida é ensinar. Ensinamento, porque o ensinamento transforma. Se eu não tenho a informação, eu não tenho a formação. Para que eu possa me formar, ter uma forma diferente, eu preciso da informação para me dar a forma. Se eu quero me formar em um varão perfeito, como diz a Bíblia, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, eu vivo pela minha palavra. Jesus, ao pregar, aquelas pessoas ficavam ali ávidas, absortas naquele conhecimento, como esponja, pegando tudo, e aquilo ia mudando a vida das pessoas ali por dentro. Porque a verdadeira mudança começa aqui dentro. Davi disse certa vez o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração. E esconder não quer dizer colocar para dentro para nunca mais achar. Não quer dizer colocar dentro de mim para que ela desapareça lá. Não. Esconder tem a ver com proteção. Eu vou guardar tão bem guardado que as outras pessoas não vão encontrar essa palavra dentro de mim, porque ela está escondida. E geralmente, quando você esconde alguma coisa, não é de você que você está escondendo. Você esconde dos outros. Por que que Davi escondeu a palavra no coração dele? Simplesmente porque aquela palavra precisava ser mantida. Aquela palavra precisava ser preservada em todo o tempo. O inimigo não poderia ir lá e roubar aquela palavra, as circunstâncias, os problemas, as angústias. Toda a conjuntura negativa da vida não tinha o poder de roubar aquela palavra, porque não sabia onde ela estava no coração de Davi. E Davi realmente escondeu a palavra no coração. Em momentos difíceis na vida dele, ele sacou aquela palavra, ele acionou aquela palavra, ele fez uso daquela palavra e pôde se tornar um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve que ter a palavra dentro dele. Sem a palavra de Deus no nosso coração, sem a informação, eu não consigo ter uma formação sólida. Eu não consigo acreditar que eu posso ter destinos melhores nas mãos do Senhor. Olha, para nós incluirmos aqui, nesse ponto final, em que eu quero orar por você, eu gostaria que você pensasse: você se sente uma pessoa sem direção? Você se sente uma pessoa sem proteção? Você se sente uma pessoa sem cuidado? Eu gostaria que você procurasse na Bíblia entender melhor, conhecer melhor essa palavra que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, que mudou a vida deles. Porque essa palavra mudará a sua também. Você não está perdido. Jesus disse o seguinte, que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio salvar as ovelhas da casa de Israel. Israel que representa a igreja. Jesus veio porque ele precisava urgentemente nos tirar dos abismos. Você não é uma pessoa perdida. Você está nas mãos do Senhor. Jesus disse o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Jesus está dando direção para nós, cuidado para nós.
é o carinho que o Senhor tem para conosco. O Senhor Jesus também enfatiza a sua proteção, e ele diz, lá no Evangelho de João, que nós estamos nas mãos de Deus, protegidos nas mãos de Deus, e o inimigo não nos arrebatará, não tem o poder de nos arrancar com força. Arrebatar é nos arrancar sem a nossa permissão, sem o nosso consentimento. Arrebatamento é aquilo que nos toma por força. Não pergunta, não diz a hora, não agenda nada, simplesmente faz acontecer. O arrebatamento tem essa expressão. O inimigo não pode nos arrebatar, nos arrancar das mãos do Senhor. Querido, você tem um destino firme. Por que que eu preciso firmar isso aqui nessa mensagem? Jesus falava como quem tem autoridade para mudar tudo. Autoridade para trazer, para formar um destino melhor. Jesus tem esse poder para fazer com que o destino seja criado. Ele rompe o caminho, ele abre o caminho no futuro. Se não tiver esse caminho, o Velho Testamento mostra muito bem isso. Quando o povo saiu do Egito, não tinha um caminho pavimentado, tranquilo para eles chegarem à terra que o Senhor tinha prometido. O Senhor teve que abrir caminho no meio do mar, derrubar muralhas, vencer inimigos insuperáveis, gigantes, superar montanhas. Por que que o Senhor não pode fazer isso hoje também? Ele é o abridor de caminhos para te levar ao destino novo. É um novo caminho para um novo destino. Se apegue em Jesus. Ele é a tua luz, ele é a tua solução. Ele é o teu pastor que te guia seguro, que te guia às águas tranquilas e coloca uma mesa perante os teus inimigos para que você seja honrado. Se apegue a essa palavra. Olha, você pode pensar que por causa dos problemas você não tem proteção. Parece que qualquer palavra negativa te arrebenta, te deixa triste, te deixa para baixo, depressivo, te deixa desanimado. As circunstâncias também te atingem. Parece que em algum momento você olha para o futuro e não vê expectativa, porque as coisas que você tem agora não te dão segurança, base para acreditar em dias melhores. Talvez você não sinta que é amado por Deus, você não sinta que esse amor chega até você a ponto de você se sentir cuidado, de você sentir que tem a atenção de Deus, porque as pessoas talvez não te trataram bem como deveriam, ou a vida. Mas olha, Jesus foi até aquelas pessoas para dizer que ele também vai até nós. E Jesus, ao ensinar isso para os discípulos, ele estava dizendo, nós precisamos repetir esse comportamento de ir até as ovelhas perdidas. Talvez nesse momento você esteja na situação de uma ovelha que precisa de pastor, precisa de direção. Mas você vai ser tão fortalecido, tão tratado por Deus, tão abençoado por Deus, que em outro momento você estará em uma outra situação. Você estará ajudando as outras pessoas. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, de graça dai aquele que de graça receber. Nós recebemos do Senhor e passamos adiante. Porque nós somos imitadores de Cristo. Jesus disse, sejais meus imitadores. E o apóstolo Paulo disse, sejais meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Nós vamos formando uma grande linha espiritual, ou uma linha ministerial, ou missionária, até chegar ao dia de hoje. Então, eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos orar, mas eu quero perguntar se você gostaria de fazer um voto com Deus, de que o Senhor te abençoando, te dando direção, você sentindo essa direção, você sentindo o cuidado de Deus, você percebendo que tem a proteção do Senhor. Ao se fortalecer, você vai ajudar outros. Porque é assim que a igreja se movimenta. É assim que acontece o movimento missionário. Não é só eu receber. Eu recebo, é uma fase, é uma parte, é um momento, é uma etapa. Mas depois sou eu que passo adiante. E é muito importante quando nós nos comprometemos. É muito importante, porque eu faço parte do time de Jesus. Os discípulos agora estavam na condição daqueles que ajudavam. Mas primeiro eles foram ajudados por Jesus, foram formados pela informação celestial e depois eles passaram a ser bênção na vida das pessoas. Mas olha que coisa maravilhosa, antes deles servirem,
Jesus os serviu. É importante nós assumirmos compromisso para abençoar esse mundo. Esse mundo é abençoado por meio de nós. Eu gostaria então que você pensasse a respeito disso. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado por tua presença, pela palavra que nos solidifica, a palavra que firma o chão onde vamos pisar, a tua palavra que é ponte nos abismos, a tua palavra que é luz nas trevas, a tua palavra, Senhor Deus, que é força para nos sustentar. Assim como o Senhor Jesus ofereceu palavra, ensinamento para aquelas pessoas, é o que nós precisamos para hoje também. Nós não estamos desamparados, nós não estamos sem direção e nós não estamos sem o afeto do Senhor, sem a sua atenção. Firma cada vez mais, Senhor, nossa fé em Ti. Dê-nos uma semana abençoada, Senhor. Não merecemos nada. Colocamos tudo diante do Senhor pela fé que o Senhor mesmo nos ensinou a ter. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Você que tem a intenção de entregar seu dízimo e sua oferta essa semana, nós vamos já por antecipação orar, consagrá-lo, uma vez que ele é dedicado à causa do Senhor. Eu gostaria que você então lembrasse que é um privilégio contribuir com a obra do Senhor. Por quê? Porque se estamos oferecendo, se estamos entregando o dízimo ou dando a oferta, que são coisas distintas, nós entregamos o dízimo porque entendemos que não é nosso, ou devolvemos, e nós damos a oferta, porque a oferta é aquilo que é nosso. Bom, seja como for, aquilo que você propôs no coração, quer seja por obediência, por amor ou por visão, nós vamos agora consagrar ao Senhor, porque é para Ele. Gostaria que você, nessa hora, juntamente comigo, orasse para que Deus possa receber o que estamos oferecendo para Ele. Já oferecemos os louvores, a nossa adoração, já também nos edificamos, e agora é o momento em que nós temos mais uma parte da nossa liturgia, que é a consagração dos dízimos e ofertas, que é muito importante. A riqueza do culto está em tudo isso que nós fizemos. Vamos então consagrar em oração. Senhor Deus, aí está o coração do teu povo, a mente, o coração que induz, que leva a cada um entregar o seu dízimo e dar a sua oferta. É por causa do coração quebrantado, por causa da generosidade que nós recebemos do Senhor, que mexe conosco, que nós também somos generosos, dadivosos para com a tua casa. E nós queremos consagrar, Senhor, os dízimos e ofertas. E nós te agradecemos pelo privilégio de ter recursos, de ter a renda, de ter, Senhor Deus, os nossos ganhos que possam manter a nossa família, os nossos gastos, as nossas necessidades, e nós podemos também abençoar a tua igreja. Isso é uma bênção porque podemos ser extensivos, além de nós, abençoarmos a obra missionária. Receba, Pai, o dízimo, a oferta do teu filho, da tua filha, que nessa hora se dispõe, se prepara, está pronto para, durante a semana, entregá-los e dá-los à obra que é tua. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor, que eu venho a ti como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor, que eu venho a ti como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor.
depois de tudo que já fizemos, cremos que já podemos encerrar esse culto. Sei que você está lamentando aí na sua casa. Estamos chegando ao final do nosso culto. Eu sei que você vai lamentar isso porque é muito bom estarmos juntos. Uma vez por semana é pouco. Mas certo é que o Senhor vai te abençoar essa semana. Diga amém para isso. O Senhor vai te abençoar essa semana. Aí você diga amém de novo, que agora é para a bênção chegar na sua casa. Tá bem? É um amém para você, um amém para a sua casa. Eu creio mesmo que o Senhor nos surpreenderá com uma semana abençoada. O Senhor Deus vai colocar a mão nesse Brasil. Firma aí no teu coração. Você tem um pastor. O Senhor é o teu pastor. De nada você vai sentir falta, porque o Senhor está contigo, te supre em tudo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos sustenta. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós para todo sempre. Amém. E até que a próxima vez chegue, fique aí com o meu abraço. Estaremos juntos com a permissão de Deus. Um abraço.